Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Estamos aqui para iniciar mais uma live. Nós vamos estar falando sobre isenção na declaração do imposto de renda. Tá? A ideia é falar um pouquinho sobre as isenções. Vou falar assim rapidamente, não vou demorar muito, né? Para não tomar muito tempo, mas assim para a gente continuar refletindo sobre essas questões do imposto de renda que são importantes para nós, aqueles que temos que declarar e também aqueles que não precisam, para eles terem clareza realmente se eles têm a necessidade ou não de estar declarando. As pessoas que precisariam declarar são aquelas que tiveram os rendimentos acima de R$ 28.559,70. Bem, e aquelas então que tiveram os rendimentos inferiores, né? Vamos dizer, salários menores do que isso. Então, nós vamos ter as pessoas, por exemplo, que tiveram rendimentos até R$ 1.903,99, que for inferiores a esse valor, elas não tendo, né, outros tipos de renda a declarar também, elas estariam isentas. Essas seriam pessoas isentas. A novidade, aquilo que nós já colocamos também na live anterior, que às vezes a pessoa teve um rendimento, vamos dizer, de 22 mil, e ele acha que ele não está precisando declarar, 22.849 reais e 76 centavos, ele vai pensar que ele não precisa declarar, mas ele vai ter que declarar porque ele recebeu auxílios do governo. Então, é só aquelas pessoas que são obrigadas, né? Vamos pensar assim, aquela pessoa que, aqueles que receberam os rendimentos e que estão dentro da obrigatoriedade. Então, se a pessoa não está dentro da obrigatoriedade, então ela não vai ter que declarar e não vai ter que devolver o auxílio, tá? Então, entenda-se bem, se ela recebeu valores tributáveis declarados e que ela realmente tem que declarar, certo? Então, vamos um pouquinho mais adiante. Quais são as pessoas que não precisam declarar? Então, eu penso que eu não preciso. Por exemplo, se você constar na declaração de uma outra pessoa como dependente, aí você não teria que declarar, tá? A princípio, você não precisaria declarar. Todos os aposentados e pensionistas que tiverem mais de 65 anos de idade, cujos rendimentos forem inferiores a R$ 3.807,96. Então, pessoa que recebeu, o aposentado pensionista que recebeu menos de R$ 3.807,76, não vai estar obrigado a declarar, ele vai estar isento. No caso, a pessoa teve esse valor até 31 de dezembro de 2020. O aposentado pensionista, ele é aposentado, né, não trabalha, ele recebe proventos de aposentadoria ou ele recebe pensão. Então, dentro desse valor, ele não estaria obrigado a fazer a sua declaração. Bom, mas aí entra aquela questão. Às vezes a pessoa, aqueles que são isentos, mas que vão declarar por algum motivo, né? Ele quer manter uma regularidade perante a Receita, ele quer declarar. Como que ele vai fazer? Ele vai entrar então no sistema e ele vai fazer uma guia DAI, que é uma declaração anual de isento. Né? Então, ele não vai fazer naqueles outros modelos. Ele vai fazer na sua guia DAI, que é uma declaração anual de isento. Né? Então, é diferente um pouquinho, né? O procedimento. Aposentados e pensionistas que tenham valores acima desse que eu citei, né? Que é do valor de R$ 3.807,96, mas que sejam pessoas portadoras de doenças graves,
né? Ele tem doença grave. Então, tem lá na lei, tá tudo certinho, discriminado quais são essas doenças, né? Então, ele vai ter que ir até o órgão federal, estadual ou municipal e vai fazer ali uma perícia, vamos dizer, ele vai ter um laudo, ele vai levar um laudo médico e esse laudo vai passar ali por essa junta, por esses médicos, né, oficializados, vamos dizer assim, e ali eles vão entender que ele é isento. Então, ele não vai ter que fazer a sua declaração, ele vai ser considerado isento. Então, essa isenção para aposentados e pensionistas. Então, mesmo que a pessoa, o contribuinte, ele seja isento, mas ele, vamos dizer assim, ele acha que é isento, mas ele ainda está na ativa, ele não está aposentado, então ele não se enquadra. A lei deixa bem claro que essa modalidade de isenção para aposentados e pensionistas, tá? Então tem esse fator aí que tem que ser levado em conta. Agradecer a todas as pessoas que estão participando, né? Foi uma aviso assim de última hora. Então, assim, eu quero já avisando vocês que eu pretendo, né, toda segunda-feira manter uma regularidade de alguma live sobre um assunto diferenciado dentro dessas questões que nós trabalhamos. Perdão. Então, prestar bastante atenção nessa questão dos aposentados e pensionistas, porque existem aqueles que pela idade de 65 anos e que têm os rendimentos inferiores a R$ 3.807,96, esses estarão isentos. Ele não está obrigado a declarar. Aí entra a outra questão. É aposentado, é pensionista e tem doenças graves, mas ele não tem 65 anos de idade, mas ele é portador de doenças graves. Então, ele vai requerer, através de laudo médico, ele vai requerer a sua isenção do imposto. Então, eu entendo assim, que a princípio ele vai pegar um laudo com o médico particular dele, né, ou que não seja particular, mas um médico que vai atender essa pessoa. E depois que ele tiver, o aposentado, o pensionista, tiver esse laudo em mãos, vai procurar o serviço oficial, vamos dizer, junto ao INSS ou quem é do estado, no município, e nesse serviço oficial vai ser feito então um laudo declarando essa isenção do imposto de renda. Então é dessa forma que funciona. Eu listei aqui apenas 5 doenças das quais a pessoa que for aposentada ou que for pensionista, esse contribuinte, ele poderá estar requerendo. Aquelas pessoas que têm alienação mental, mas é de um rol assim de mais de 15 doenças, 14 doenças, tem que ver. E tem que ver certinho com o médico, porque às vezes é a questão do CID. A doença mas dependendo do CID que for colocado, não se enquadra. Então tem que ser pesquisado e ser feito o enquadramento correto para a pessoa conseguir essa isenção. Então, se ele tem alienação mental, por exemplo, é um caso. Aí vai procurar e vai fazer esse requerimento para isenção. Independente, ele não tem 65 anos, não tem problema. Paralisias irreversíveis. Ele tem algum tipo de paralisia irreversível. Então, o médico vai fazer um enquadramento dentro do CID e vai dizer que aquela paralisia que a pessoa tem é uma doença irreversível. Porque se for reversível, já não enquadra. Então, ele vai conseguir também enquadrar para essa isenção. Tuberculose ativa.
Se tem a tuberculose e ela está numa fase ativa, também vai enquadrar dentro desses casos de isenção. Seria o caso a pessoa estar procurando. Esclerose múltipla, né? Percebe-se que a pessoa está doente de uma enfermidade dessa de esclerose, também poderá estar procurando essa isenção de imposto. Mesmo porque, vamos analisar assim, por que eles vão conceder esse benefício? As pessoas que têm essas doenças, que são consideradas graves, né? No caso, assim, entra também cardiopatia grave e tem outras também. Geralmente são pessoas que fazem tratamento de forma continuada e que fazem uso de medicação, tem uma despesa, vamos dizer assim, né? Com medicação, com tudo mais. Então, essas isenções, elas levam em conta essa necessidade que a pessoa vai ter durante essa fase da vida, que ela estará precisando de um tratamento, de medicamentos e tudo mais. Então, ela faz jus a uma isenção de impostos devido a essas doenças graves. Agora, tem caso também que a pessoa poderá estar adquirindo isenção de outras formas, né? O caso, por exemplo, do PGBL, que é uma espécie de previdência privada. Tá? Adquire uma previdência privada em uma instituição, então já sabe que tem imposto a recolher, mas quer pelo menos adiar aquele imposto, ele não quer pagar agora, vamos dizer. Então, eu adquirindo um PGBL, que é um plano gerador de benefício livre, uma espécie de previdência privada, não vale o VGBL. Tem que olhar certinho, porque o VGBL já é outro tipo. Aí só para aquelas pessoas que fazem aquela declaração completa, né? Se ela faz a declaração completa, aí ela quer deduzir até 12% do valor total da declaração, então poderá, através do PGBL, fazer essa redução. Aí não vai pagar esse imposto? Vai pagar, só que vai ser lá na frente. Vamos dizer assim que ela vai ficar 10 anos com essa previdência, contribuindo. Durante esses 10 anos, todos os anos, quando ela for lançar, ela vai lançar e vai ter essa dedução do valor bruto tributável até 12%. Né? Se for a mais, daí vai se limitar até o valor de 12%. E tem essas formas para garantir, no caso, a pessoa não pagar de imediato, né? Vamos dizer que ela vai adiar o pagamento desse imposto. Então, são doenças, né, que pode estar, no caso dos aposentados e pensionistas, ele poderá estar procurando fazer o laudo médico e ficar isento. Ele pode usar desse plano gerador de benefício, que na verdade não é uma isenção, mas seria para adiar, né? Vamos dizer assim, ele vai adiar o pagamento desse imposto. Tem também uma outra modalidade que chama FAP, que é um fundo de aposentadoria programada, individual. E é aqueles tipos assim de complementos de aposentadoria que é feito no particular. Esse também seria isento. Seria um tipo de rendimento isento. Então, é bem simples assim, essa parte para você verificar se você precisa ou se você não precisa declarar. Então, você vai verificar, como eu disse lá no início, se o salário for menor que R$ 1.903,99 e você não teve outros rendimentos, você já tem certeza que você está isento. Você não precisa declarar. Mas existem aquelas pessoas que gostam de declarar mesmo sendo isento. Aí ele vai preencher aquela guia que eu disse no início, que é uma DAI,
que é uma declaração anual de isento. Ele não vai preencher naquele outro modelo que foi tratado na live anterior. Então, existem pessoas que fazem declaração, às vezes ela precisa fazer porque tem que comprovar uma renda, ela não tem outra forma, então ela vai fazer. Só que aí olhar o modelo certinho. Olha, se você é isento, você faz no modelo do isento. Se não for isento, se for acima daquele valor de R$ 28.559,70, aí vai ter que fazer a declaração de uma outra forma. Vai fazer ou o modelo simplificado, que vai ter ali até 20% de desconto do valor bruto, ou ele vai fazer no modelo completo. No modelo completo, aí ele vai poder usar do PGBL, para reduzir até 12% da renda bruta, ou ele vai fazer nesse modelo simples de uma outra forma. Então, existe tudo isso. Aí, olhar os dependentes, né? As pessoas que ele vai poder colocar como dependentes, como os filhos, cônjuge, às vezes os pais, dependendo. E, então, poderá ter também ali a dedução dos dependentes. Então, faz a simulação, coloca ali todos os dados, vai fazendo a simulação, porque através da simulação você vai conseguir verificar qual o modelo que se adequa melhor à sua necessidade. Se é o modelo completo, se é o modelo simplificado ou se simplesmente você é isento. Se você é isento e quer declarar, você vai fazer uma DAI. Então, você, às vezes, faz a declaração porque quer ter um comprovante, né, do seu rendimento anual. Por algum motivo, a pessoa precisa. Então, precisando, usa esse modelo dessa DAI para fazer essa declaração de isento. Então, é interessante. Tem mais uma coisinha que eu queria tratar aqui com vocês nessa live. É a questão da doação, né? Como que a pessoa, ele já verificou ali, se você verificou que você tem impostos a pagar, e aí já colocou seus dependentes, às vezes já colocou até o seu plano de aposentadoria, já fez todas as deduções que você poderia fazer. E às vezes ainda resta impostos a pagar. O que é interessante, então? É fazer aquelas doações. Você vai lá na própria guia lá que você está fazendo lá, você vai fazer essa parte, você vai procurar ali o tópico que diz doações para entidades, que pode ser municipais, federais, estaduais. Geralmente essas entidades que trabalham com idosos, que trabalham com adolescentes, ali eles vão utilizar nesse fundo para esses atendimentos que são feitos. Então, ao invés do dinheiro ele para a União já de uma vez por todas, você vai determinar um percentual que pode ser até 6% no máximo do valor, né? E ali tem, assim, para cada tipo lá vai ter no máximo 3% para cada entidade, e vai então colocar esse valor para o benefício dessas entidades. E depois tem também, quando a pessoa quer ajudar um fundo do esporte, às vezes de tratamento do câncer, esses beneficentes, vamos dizer assim. Mas não é qualquer um, né? Antigamente até eu pensava assim que entrava doações para igrejas, essas coisas, não. São apenas aquelas que estão listadas ali, já pré-determinadas, que poderão receber essas doações, né? Você tem que procurar. Então, não faça doação se você vai fazer com essa intenção, né? A doação é livre, você faz quando quiser e para quem quiser. Mas assim, se você vai fazer com a intenção de redução no imposto de renda, então é interessante olhar antes quais são as entidades que estão aptas a receber. Então, existem aquelas que você já fez durante o ano, aquelas doações, e que daí você vai usar
poderá usar os recibos para estar deduzindo ali do imposto, ou faz no ato da declaração. Ali você já especifica e já vai sair a guia para o pagamento ali, conforme o dia que você fez a declaração, já vai sair a guia para o pagamento. Pelos cálculos que eu vi na notícia ali, parece que cerca de 24% ainda dos contribuintes não declararam. E o dia 31 está bem próximo. Então, se você ainda não declarou, é bom você já procurar providenciar para não pagar multa. E porque o sistema, o Brasil inteiro usa esse sistema e às vezes muito próximo, fica bem congestionado. Se deixar para a última hora, às vezes você faz a declaração, tá ali prontinha e ela não vai. Aí você tenta enviar, não vai. Já aconteceu. Até mesmo comigo. Aí você tenta enviar essa declaração e de repente passa do horário, essa declaração fica ali pendente, não foi, e aí não conta como declaração. Então é importante prestar atenção nisso daí, porque o sistema, né, igual esses negócios assim de Enem e tudo, né, que às vezes as pessoas deixam para a última hora, e depende do sistema ali, e às vezes algum problema, ou mesmo você pode ter problema na sua região, com internet, né, qualquer outro tipo de problema. Então é bom não deixar para o último dia, para a última hora, devido a uma série de problemas que poderão estar vindo. Vamos olhar aqui, vamos ver se tem mais alguma questão, né? Eu falei do PGBL, né, que é o Plano Gerador de Benefício Livre. Então, às vezes a pessoa, você procurar ver assim, se realmente esse plano de previdência é interessante para o seu caso, para o seu modelo de vida, para aquilo que você necessita. Se for interessante, é uma alternativa. Para não fazer o recolhimento do imposto de imediato. Você vai poupando esse imposto lá na sua previdência e vai deduzindo até 12%. E o interessante desse PGBL é que ele tem o fator tempo. Quanto maior o tempo que você deixar, você for fazendo essa sua poupança, né, vamos dizer assim, programada, ela vai caindo a alíquota do imposto. Então, não é interessante para curto prazo. Para menos de 5 anos, não é interessante. O ideal é de 10 anos acima. Então, dentro ali do seu planejamento, né, que você faz, seu planejamento financeiro, verifica se é interessante esse PGBL. Se ele for interessante e você tiver ainda o tempo, o fator tempo a teu favor, então é uma dica, né, para você estar adiando o pagamento do imposto. E dependendo do tempo que você deixar essa contribuição, que você vai fazendo a contribuição, a alíquota do imposto vai ficar bem acessível. Ela vai ser uma alíquota bem reduzida, mas se você não tiver o tempo, pode ser uma alíquota alta de até 30%. Então, talvez não compense. Tá? Não compensa para pouco tempo. Tá? Não é assim, se você vai precisar do dinheiro, você pensa, vou fazer um plano aqui, esse ano eu tenho dinheiro, aí o ano que vem você vai precisar do dinheiro, não compensa, porque a hora que você for sacar no banco, esse imposto já vai ficar retido ali na hora. E pode chegar até 30%. Então, não é interessante para curto prazo. Sobre essa isenção para os pensionistas e aposentados, fica ali a questão da idade, né? A questão das pessoas que tiverem essas doenças consideradas graves, poderão estar recorrendo. É bem interessante e, tipo assim, a Receita ela trabalha com dados de até 5 anos. Então, às vezes, dependendo da forma que se fizer ali a isenção, pode até ser que a pessoa consiga uma restituição daquilo que já foi pago nos anos anteriores. É uma questão de analisar
de verificar a possibilidade, que pode ser, se ela já está aposentada já há algum tempo e não tinha conhecimento, que poderia estar utilizando esse benefício e tem algumas enfermidades consideradas graves, então é possível estar fazendo a partir do momento e tentar até mesmo retroagir em 5 anos. Né? Ela pode pelo menos tentar, é provável que consiga. Retroatividade até 5 anos. Passado de 5 anos, a Receita não trabalha com esses dados, até mesmo para a cobrança dos impostos, que ela tem 5 anos para estar ali verificando os dados dessa declaração, certo? Várias outras doenças também que eu não citei aqui, que as pessoas podem olhar, fibrose, hanseníase, e assim vai, mal de Parkinson, né? Se ninguém quer estar doente e nem quer ficar doente, mas às vezes a pessoa já está e tem que procurar os benefícios que a lei oferece, né? Às vezes para ela fazer essas reduções. Então, as doações, né? Vou frisar um pouquinho mais aqui a respeito da importância das doações. Você reduzir até 6%. Não é que você não vai pagar, você vai pagar esses 6%, só que você vai direcionar para um propósito, né? Eu acho que é muito interessante quando você pode direcionar parte do seu imposto para um propósito maior, né? Ajudar quem realmente está precisando e você saber que aquele dinheiro foi para aquela instituição que você queria que fosse. Então, eu acho que isso é satisfatório, né? Porque dependendo do caso, já vai ter que recolher mesmo esse imposto. E já que a lei permite, né? Ela dá essa abertura, então é interessante fazer essas doações. Então, se não deu tempo de fazer esse ano, né? Às vezes já estava tudo feito, desde o mês de fevereiro, já estava pronto e já foi, não tem mais como, se não tem como retificar isso, né? Tem que verificar. Mas fica a dica aí para o próximo ano, né? Se você tem imposto a recolher, vai gerar uma guia que você utilize então esse modelo e faça doações. Se você se interessar por essa dica do PGBL, você também fazer a sua previdência privada, porque eu acho que no Brasil assim, poucas pessoas que lembram da necessidade de ter uma previdência privada, né? Mesmo que você tenha um emprego fixo, que você já contribui com o INSS, que você já contribua, às vezes você é funcionário público, já contribui também no estado, no município, né? No federal, depende. Essa previdência privada é interessante também. Mas aí vai de cada um, né? Fazer ali o seu planejamento financeiro certinho, faz junto com a família e verifica a possibilidade de estar fazendo esse plano, que é para o futuro. E aí você vai adiando um pouquinho o recolhimento de até 12% do imposto do valor bruto da sua renda tributável. No caso assim do pensionista e do aposentado, é só dos proventos de aposentadoria e de pensões. Aí se ele, por exemplo, recebeu aluguéis, se recebeu outros tipos, né, de rendimentos, às vezes de aplicações, de ações, ou valores acima de 40 mil da poupança, aí já tem que estudar o caso, porque daí já não é o caso da isenção, vai ter que ser feita uma declaração. Então, boa noite a todos, é isso que eu queria passar, né, deixar aqui. Procurar verificar os dependentes daquela forma, cônjuge, não repetir o dependente, os dois o mesmo dependente, para evitar malha fina, e assim por diante. E boa noite a todos, muito obrigada, até o próximo encontro.